Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo aqui no Spotify, em GZH, aqui na Rádio Gaúcha e também agora com a novidade, aqui no YouTube de GZH também estamos chegando com mais um episódio do Resenha das Gurias, aproveitando para agradecer sempre a nossa parceria de KTO.com, No The Odds e ainda Trilegal. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal, apoiar o futebol feminino é trilegal. E a gente começa esse episódio de hoje, Carol Freitas, projetando um super final de semana para a dupla Grenal, para o Juventude, para o Brasil de Farroupilha, os representantes gaúchos que estão nas divisões do Brasileirão Feminino. E, claro, especialmente esse jogo do Juventude, porque é uma partida extremamente decisiva, Carol Freitas. Tudo bom, Valéria Possamay? A gente vai falar sobre o jogo das gurias do Ju contra o Misto neste sábado às 3 da tarde, na Montanha dos Vinhedos. Já aproveitar para falar no início, para quem tá nos ouvindo, 2 quilos de alimento não perecível só para quem quiser se fazer presente nesta partida, que tem uma importância gigantesca, né? Se o Juventude vencer o Misto, se classifica com uma rodada de antecedência aos mata-matas da Série A2. O Ju que vem de um acesso na Série A3 do ano passado, então já podemos sonhar um pouquinho em ter 3 times na Série A1 em 2025. Bom, e se a gente tá sonhando com essa grande possibilidade, uma possibilidade que ela é real, grande, pô, né? Ela real. é uma possibilidade real. Hoje o Resenha das Gurias tem o prazer de receber mais uma vez o professor Luciano Brandalize, o comandante das Esmeraldas, da equipe feminina do Juventude. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Resenha das Gurias. Obrigado, Valéria. Obrigado, Carol, pelo convite. É sempre prazeroso falar sobre a nossa profissão, né, e sobre as meninas do Jacone, as meninas jaconeiras, e a gente tem um embate muito forte aí amanhã e a gente está se preparando aí da melhor forma possível aí para fazer um jogo bem competitivo e sair com a vitória. Bom, eu acho que a gente pode começar justamente pela expectativa com essa partida. Bom, se lá no início, quando a competição começou, a gente falava, né, sobre aquela campanha de permanecer na Série A2, o Juventude está fazendo muito mais do que isso, já pode garantir, inclusive, essa classificação à próxima fase, com uma rodada de antecedência. Como que é administrar, professor, toda essa expectativa do grupo, a sua própria expectativa dos torcedores? Tem tanta gente que vai estar acompanhando essa partida? A gente tá com o problema, a parada nos prejudicou bastante, né? E aí a gente ficou muito tempo treinando e a gente tá há quase 4 meses e pouco treinando e a gente teve 5 jogos só, né? Então isso aí gera uma ansiedade para as atletas dentro do grupo. A gente tá administrando bem isso aí, a gente já voltou com um nível de competição alta contra o Doce Mel, né? Fizemos uma partida aceitável na Bahia e as meninas voltaram, a gente conseguiu rodar algumas garotas e fazer um jogo, vamos dizer, competitivo até o final. E agora elas estão bem concentradas e estão muito motivadas para esse jogo, elas sabem que é possível uma classificação, então a gente está bem concentrado nesse jogo aí para a gente tentar já decidir sábado para a gente poder administrar bem aí o grupo de atletas aí para a rodada final contra o Minas Brasília e chegar forte aí no mata do acesso. E professor também, né, o que a gente pode esperar desse time do Misto? É uma equipe que o Juventude chegou a enfrentar na última temporada, ali depois que já tinha conquistado o acesso para a Série A2 do Brasileirão Feminino, mas que já conhece algumas peças. O Juventude mudou, o Misto também mudou, mas os treinadores continuam os mesmos, alguns destaques seguem nas duas equipes. O que dá para esperar desse adversário do sábado? Nós acreditamos que a gente chega bem mais forte do que aquela semifinal de Série A3, né? O nosso time cresceu muito em experiência, tivemos meninas aí que já tiveram mais experiências em campeonatos de A1, campeonatos de A2, né? E eram destaques na Série A3, nos deu já grande opções, né? De a gente montar a equipe e a gente, dentro do próprio jogo, a gente mudar a nossa forma de jogar. Então eu acredito que a gente chega bem mais forte do que a gente estava ano passado nos enfrentamentos com o Misto. O Misto é uma equipe de um investimento muito grande, a gente sabe que eles tiveram 2 atletas lesionadas, eles trouxeram 2 atletas de A1, né, para suprir essa ausência aí das lesionadas. Então é um time que vem muito forte, é um time que tem uma pegada muito grande,
é um time de força, de muita força, busca muito o embate físico, né? Então a gente está preocupado com isso. Dentro do grupo a gente tem alguns desfalques, a Alice fica fora, que era uma atleta que tinha um combate muito forte ali na frente da área, mas a gente está adaptando a Bel aí, e a Bel já está no terceiro jogo aí, jogando como volante e vindo bem nos jogos, então a gente vai enfrentar o misto de uma forma muito competitiva. O misto é competitivo, é forte fisicamente, um investimento muito forte, mas eu acredito que nós também temos aí as nossas características, temos as nossas atletas aí que estão bem preparadas para fazer um bom enfrentamento e sairmos vencedores aí nessa próxima partida aí contra o misto. Só para acrescentar aqui, né, o Luciano falou sobre as meninas que chegaram no misto depois de algumas lesões. Uma delas foi a Bia, que estava no Inter, né? Acabou não sendo muito aproveitada nem pelo Breno, nem depois pelo Jorge Barcelos, e por conta disso o Inter emprestou ela de volta pro misto, porque ela é uma atleta. Foi uma negociação um pouco estranha, né? Um pouco estranha, né? O Inter não vive uma situação muito fácil na Série A1 e acabou perdendo, entre aspas, né? Emprestou a Bia e perdeu a Sol pro Palmeiras. Mas, só para acrescentar, então, que uma dessas meninas destaques, ela cumpriu suspensão na última rodada diante do Taubaté por ter sido expulsa diante do Minas Brasília, se eu não me engano, mas volta para esse jogo contra o Juventude. E até, professora, a gente está falando de uma competição que o Juventude está disputando pela primeira vez na sua história, a segunda divisão do Brasileirão feminino. E claro que ao longo da competição o time também vai adquirindo experiências. A gente está falando de um Juventude que está na segunda colocação, podendo garantir essa vaga antecipada, com um grupo em que tem Bahia, que é uma equipe muito tradicional, tem a Lindsay Camila, uma das... A Loirão, até que jogava aqui no Inter também. E uma técnica que é uma das referências também aqui quando a gente fala de futebol brasileiro, contra o Atlético Paranaense, que também vive disputando também o acesso. Tem o São José de São Paulo, que é uma equipe muito tradicional, então são diversos times tradicionais, o Minas Brasília, são muitas equipes que já têm uma trajetória e o Juventude chegando pela primeira vez. O que vocês já conseguiram adquirir de experiência dentro da própria competição que dá para levar justamente para essa partida que tem esse peso de poder já garantir a vaga para o Juventude? A competição, a Série A2, a gente conseguiu verificar isso aí rapidamente, as características da competição. É uma competição de muita força e a gente não pode descartar nenhum jogo, a gente não pode se dar o luxo de não competir nos jogos, né? E aí a gente tem o grande exemplo do São José. O São José era uma candidata à vaga e em vésperas da estreia ele perdeu as duas atacantes de referência delas, duas atacantes que eram referência técnicas delas por LCA, e acabaram perdendo para nós na estreia, ganharam do Docimel, depois perderam de novo e eles estão disputando para não cair para a Série A3, né? Então é uma competição que ela tem que ser encarada com muita responsabilidade. Cada jogo é uma decisão, são só 7 jogos, né? Então tem que ser muito profissional. Todo jogo tu tem que entrar 100%, 120%, tu tem que se doar o tempo inteiro, porque as equipes são muito competitivas. O Bahia, que tu muito bem colocou, Valéria, o Bahia tem 19 membros profissionais na comissão técnica, e a gente viu a estrutura deles. A Carol citou a Lourão sequer entrou no jogo contra nós, né? Sequer entrou no jogo, para vocês verem assim o nível técnico da equipe. Eu acredito que o Bahia é uma equipe de Série A1, que se disputar de Série A1 não ia ser rebaixada pelo índice técnico que tem dentro do grupo, né? Então a Série A2 ela se caracteriza pela força, pela entrega das equipes. As equipes têm muita força, e se a gente desprezar um ou outro jogo, a briga vai ser pela classificação na parte de baixo, não na parte de cima. Então todo jogo a gente encarou como se fosse uma decisão, 7 decisões, e esse jogo de sábado, além de ser uma decisão, ele é o jogo, estamos encarando como o jogo do ano, porque ele vai deixar nós numa posição muito boa para a gente chegar num mata muito forte, né? Do mata para o acesso muito forte. Professor, queria te perguntar também, tu chegou a citar ali antes, né, sobre a lesão da Alice. A gente sabe que o Juventude não pode contar com a Alice agora nessas próximas rodadas. Perdeu a Carol também numa expulsão um tanto quanto discutível nesse jogo que teve na Bahia. E a gente tem
pelo menos vendo a transmissão, a gente fica com duas dúvidas que eu vou te perguntar agora pra tu solucionar pra nós, que foram a Thalita, que acabou saindo porque sentiu, e a Lari Santos, que também acabou saindo por uma pancada na cabeça. Qual que é a situação, assim? O Juventude perde mais alguém além da Carol e da Alice? Como é que fica o elenco pra essa partida contra o misto? A Alice, sim, ela tem uma lesão ligamentar, eu acredito que são 6 semanas, ela já vai para a 3ª semana, semana que vem ela vai ser reavaliada, eu acho que já vai para fisioterapia, e como ela é uma jogadora que tem um preparo físico invejável, eu acredito que ela vai se recuperar muito bem, os médicos já falaram isso, a parte de fisioterapia também, eu acredito que dentro de mais 2 ou 3 semanas ela está apta aí para atuar. A Carol não, uma expulsão totalmente errônea, uma expulsão assim totalmente desprovida, o cartão amarelo seria já muito para aquela jogada, a menina do Bahia, ela escorregou na jogada e não tem como a atleta adversária parar, não teve maldade nenhuma no lance, e o juiz, eu acho que exagerou na expulsão, mas tudo bem, passou, e isso aí já fica para trás. E aí nós temos o caso da Lari, né, mas a Lari ela é uma menina muito voluntariosa, ela quer treinar de toda forma, e eu acredito que a Lari vai atuar sim. Hoje ela treinou, não sentiu nada, e a gente vai tentar todas as precauções para ela até o jogo. A Thalita, sim, ela tem algumas dores aí, porque ela é uma jogadora muito intensa, é uma jogadora que todo jogo ela bota a intensidade lá em cima. E aí a gente está nessa dúvida aí da Thalita por uma outra extrema, mas aí a gente vai levar aí até na hora do jogo aí para ver se quem está em melhores condições para atuar, né, nessa partida contra o misto, que nós precisamos as meninas 100%, que a parte competitiva vai ser muito alta. Acho que o senhor tocou num ponto, professor, lá no início ainda, sobre a questão dessa parada também, né? Como é que foi administrar também essa questão? Porque a gente já tem acompanhado, né? Você citou os problemas do Juventude, né? Claro que tem o desgaste também das atletas, é uma sequência importante, mas o quanto que aquela parada ali, em virtude de um motivo que ele foi bastante grave aqui para o Rio Grande do Sul, a maior catástrofe aqui do Rio Grande do Sul quando se trata de clima. Como foi administrar essa parada, né? Justamente porque é uma sequência decisiva, em que cada jogo é aquele peso de decisão, e agora justamente para essa partida, até para poupar uma atleta dentro do possível, mas como ficou o planejamento de vocês, especialmente com essa parada? A gente fez essa parada, a gente tem que ser sincero, né? Essa parada aí foi mais psicológica, né? A parte psicológica afetou muito. Inclusive depois da derrota para o Bahia, eu fiz uma entrevista com o pessoal da Bahia lá, e eu não consegui conter as lágrimas, né? Porque eu vou dizer, eles faziam umas perguntas e eu tinha que responder, eu comecei a me lembrar de tudo que foi vivido, né? Então, assim, é uma coisa assim, surreal. Então, a parte psicológica foi muito grande, foi muito afetada, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está acostumado, né, que tem uma parte do verão que são 20, 30 dias que tu não consegue treinar campo, né? Claro, os campos ficaram muito molhados, muito encharcados, trabalhamos muito pouco em campo. Eu acho que essa lesão da Alice foi mais porque a gente treinou muito no sintético, e eu acho que aí forçou muito os ligamentos e as articulações, né? Então, eu acredito muito que essa lesão da Alice foi por isso, mas eu acho que a parte psicológica foi assim, foi abaixo, e teve um momento aqui em Caxias que numa segunda-feira, além de tudo que aconteceu, numa segunda-feira teve um tremor de terra aqui em Caxias, que é normal, todo ano acontece, e eu moro bem nessa região, e a casa das meninas e o apartamento que as outras meninas moram ficam nessa região, e foi um tremor forte. Cara, na segunda-feira foi um caos, cara, a menina pedindo para ir embora, elas estavam apavoradas, tivemos que fazer reuniões, colocar a psicóloga na jogada, e aí a gente conseguiu. As gurias têm uma cabeça muito boa, elas confiam muito na comissão, eu acho que isso aí ajudou muito, porque elas entenderam que elas estavam seguras e que a gente estava dando todo esse suporte para elas, e que a gente estava garantido para elas que isso era normal, e foi um período bem difícil, mas teve um momento que a gente fez um trabalho com a psicóloga, e a gente reuniu todas elas, e eu mesmo falei, chega, agora deu. A gente ajudou de todas as formas que a gente podia, ajudamos no clube, as meninas iam de voluntárias carregar o caminhão, descarregar o caminhão e buscar donativos, e eu disse, não, agora a gente tem que pensar em nós, vamos virar aí a página e vamos pensar no nosso
no nosso bem-estar e principalmente na nossa treinabilidade, para a gente poder enfrentar o restante desse campeonato. Eu acho que sim, fomos bem, a derrota no Bahia não passa por nada disso, passa pelo poderio sim do Bahia, não fizemos um bom primeiro tempo, eu tenho ampla decisão disso, que a gente é sábio, que a gente sabe que não fizemos um bom primeiro tempo, e quando nós estávamos no melhor momento, nesses últimos primeiros 20 minutos, teve a expulsão da Carol. Então a gente já fez essa análise, não passou por isso, e eu acho que agora está tranquilo, a gente, com esses desfalques, a gente trabalhou em cima do grupo para suprir esses desfalques quando elas não estariam, então acho que agora está numa normalidade, apesar que eu acho que um Campeonato Brasileiro de Série A2 com 7 partidas é um crime, né? É um crime contra a instituição para nós, juventude, o orçamento que nós temos é um orçamento alto, e para jogar 7 partidas e disputar e decidir a vida, né? Aí é o exemplo do São José, que está disputando aí para não cair para a Série A3 com todo o investimento que eles têm aí lá no clube deles, um time muito bom, e em 7 partidas pode ser rebaixado para a Série A3 do Brasileiro. E acho que é uma discussão que a gente fala bastante aqui no Resenha das Gurias sobre como são organizadas as 3 divisões do Brasileirão Feminino pela CBF, né? A gente ouve as meninas que disputam a Série A1 e elas falam a mesma coisa, né? Que na Série A1 é tudo turno único, então tu também não tem muito espaço para erro. Na Série A2 também é turno único, só que as equipes não se enfrentam todas contra todas. São divididas em grupos por conta da região também. E na Série A3 ainda piora, né? O Juventude sabe disso, disputou no ano passado, começa com mata-mata desde o início, então é proibido errar. Um tropeço, acabou tudo. Então, acho que fica essa discussão, a gente é bem repetitiva nesse assunto, a gente fala isso fica sempre aqui a no Resenha das Gurias. a curto, a longo prazo, a médio prazo, porque a gente tem comemorado muito a questão de o Brasil sediar uma Copa do Mundo feminina, mas o Brasil, a CBF, precisam valorizar o seu produto local. Eu acho que o crescimento, né, e a gente tem um bom período pela frente, eu acho que mais do que nunca é valorizar o próprio produto, né, e nós temos 3 divisões para serem cuidadas e mais do que nunca, né, tá aí, a chance da CBF é agora. E até para sair um pouco desse discurso da CBF de muita valorização ao futebol feminino na teoria, né? A gente vê o presidente Edinaldo Rodrigues, sempre que ele tem o poder de falar a respeito do futebol feminino, ele exalta tudo que é feito pela CBF, mas a gente sabe que tem muitas coisas que precisam melhorar. A gente falou da Série A1, A2 e A3, mas temos a Supercopa do Brasil também, né? Que é uma competição muito... que priva muitos times, que abre, né? A temporada, que a gente já falou diversas vezes, falamos né? sobre isso Abre também. A temporada em jogos de mata, então muitas vezes um trabalho que está só começando já é posto à prova daquela forma, né? Não tem tempo de teste, não né? Não tem tempo, os critérios também são bem discutíveis, né? Para a escolha dos times que vão participar, então que fique o recado, né? A gente já tem falado sobre isso, todo mundo tem comentado Se alguém muito da CBF sobre isso. ouve o Resenha das Gurias, sabe a nossa opinião. Então acho que agora disso. falta a CBF, literalmente, né? Assume o seu papel, é a entidade organizadora do futebol aqui no Brasil, então que faça isso, né? Que melhore até porque eu acho que está mais do que na hora de termos um congresso ouvindo treinadores, ouvindo presidentes, ouvindo jogadoras, toda a comunidade que é envolvida, algo que já é muito normal no futebol masculino, que acontece, então vamos fazer isso, né? Vamos conversar sobre o futebol feminino aqui do Brasil. Por que não? E eu também queria te perguntar... Esse assunto sobre isso, Luciano. Qual que é a tua opinião, né, a respeito disso tudo? Eu sou muito assim, quando me perguntam sobre a Copa do Mundo, eu sou muito cético quanto à Copa do Mundo, e a gente viu que o legado da Copa do Mundo de 2014 masculina foi muito ruim, né, muito ruim, não acrescentou, eu acredito que não acrescentou nada no futebol brasileiro, e agora no futebol feminino, eles têm que ter esse exemplo e colocarem, né, para os clubes. Se eles querem que apareçam atletas destaques, nós temos que dar minutagem para as meninas, nós temos que dar jogos para as meninas. Um campeonato brasileiro de Série A tem que... Eu acredito, e vamos ser bem sérios, que eu acho que 16 times na Série A1 e 16 na 2 está legal, mas tem que mudar o formato. A Série A1 tem que ser turno e retorno, a Série A2 tem que ser turno e retorno. Tem que botar 30 jogos para essas meninas jogarem. Vocês veem que nós temos um grupo de 31 atletas. Nós temos 3 lesionados que estão fora por LCA. Eu vou acabar a Série A2 sem dar oportunidade para 8 ou 9 meninas. Então, elas vão treinar 6 meses e não vão ter um jogo para mostrar o potencial delas. E o time de A2, ele busca revelações no time na Série A3, as destaques da Série A3.
e os times da Série 1 vão buscar o destaque da Série 2. Mas como é que a gente vai revelar atletas com 7 jogos, equipes jogando 7 jogos sendo rebaixadas? E na Série A1, na Série A3, as equipes se organizam para jogar 2 jogos. Quem é que a gente vai revelar dessa forma? Eu já não vejo nem por ser decisivo, eu vejo por revelar atletas. Tu tendo 30 jogos na Série A1 e na Série A2, turno e retorno, vai aparecer muitas atletas novas, que vai ter suspensão, vai ter lesão, e aí todo o time vai ter que ter 34, 35 atletas no elenco. Hoje, eu não tive nenhuma menina, com 5 rodadas eu não tinha nenhuma menina suspensa. A primeira menina suspensa foi a Carol, injustamente. Se não, porque a Carol, o certo era um amarelo no máximo, e nós não ia ter mais, na 5ª rodada não ia ter nenhuma menina suspensa. Entende? Então, e as meninas que estão esperando, as meninas sub-20 que compõem o grupo, que sempre têm oportunidade de crescer e os clubes maiores verem elas para contratarem, não existe isso no brasileiro. Então, assim, se não tiver um campeonato brasileiro de Série A1 com turno e retorno, um Série A2 com turno e retorno, e um brasileiro da Série A3 com chaves, pode ser até de 4 times, tu dá 6 jogos para cada equipe, classificando 2 e ganho mais jogos na frente, aí a gente vai revelar atletas, vai aumentar o nível técnico, né? Vai ser justo nos rebaixamentos e nos acessos, porque para tu ter acesso, tu tem que ter regularidade e tem que ter grupo, né? E então, assim, não vai ter times que vão jogar 6 partidas e vão subir, entende? Vai ter que jogar 30 partidas para subir, e aí a gente começa a revelar atletas, começa a colocar as melhores equipes no Brasileiro da Série A1, as melhores equipes no Brasileiro da Série A2. Não vai ser mais um campeonato político, vai ser de meritocracia. E aí a gente começa a revelar atletas e começa o feminino crescer, em termos de revelações, em termos de contratações, Série A1, A2 e A3, dentro do próprio Brasil. Então, hoje em dia, todos os times brasileiros da Série A1, A2, da A3 não muito, mas quase todos têm uma estrangeira. E daqui a pouco tem muitas jogadoras que estão esperando a oportunidade na Série A2 para jogar uma 1, na Série A3 para jogar uma 2, e aí elas têm potencial, mas elas não conseguem mostrar porque não tem minutagem e não tem oportunidade de jogar mais partidas. Vendo nós que em 4 meses jogamos 5 jogos. E até para fazer uma observação, a gente falou sobre as competições, a forma com que a CBF organiza. O Luciano citou o erro que ocorreu lá na Bahia no cartão vermelho para Carol. E eu tava pensando enquanto ele falava, né? Teve esse cartão vermelho para Carol, que a própria transmissão identificada do Bahia ficou se questionando. Eu estava assistindo, estava acompanhando, e a transmissão ficou meio apavorada, assim, também com a forma com que foi aplicada a advertência, que era para um cartão amarelo só. A gente teve na rodada anterior contra o Doce Mel também, né? O Juventude tendo um pênalti também que não foi assinalado pela arbitragem. No jogo contra o Taubaté, também tivemos esse problema em que a arbitragem não assinalou um pênalti, acho que foi no primeiro tempo, o Luciano pode até me corrigir aqui, e depois, no segundo tempo, aí sim deu um pênalti na Cat no finalzinho da partida. A Juventude acabou vencendo o jogo, mas é uma outra situação também, né? A gente vê muitas reclamações por conta da arbitragem no futebol masculino, mas no futebol feminino é umas 6 vezes pior, né? A gente pode ficar aqui enumerando casos e casos de coisas que aconteceram nessa temporada só e são um tanto quanto lamentáveis, para se dizer o mínimo. Então, acho que esse é outro ponto que a CBF teria que observar em relação às competições femininas, que não é uma escola de árbitros. Vamos testar árbitros no Brasileirão Feminino. Não. É uma competição profissional, com atletas profissionais, comissão técnica profissional. A arbitragem tem que ser, no mínimo, competente, no mínimo, para não estragar o jogo, o espetáculo, enfim, né? Então, acho que esse é outro porém. Mas só um desabafo aqui que eu fiquei lembrando enquanto o Luciano falava. Assim, isso é um grande exemplo, é o jogo nosso contra o Doce Mel. O que aconteceu? Nós fizemos o resultado no primeiro tempo, chegou a hora de eu dar oportunidade para rodar o elenco. Troquei já 2 no intervalo e 2 com 10... Não, uma já no primeiro tempo, porque a Tayane estava com 2 amarelos, eu tirei ela já no primeiro tempo. 2 no intervalo e uma com 10 minutos. As meninas fizeram uma boa partida. E não teve um pênalti, Carol, teve 2 pênaltis. Um que a guria tirou com a mão. Uma expulsão, né? E uma expulsão. Então as meninas, isso aí até para elevar, né, a autoestima das meninas, elas iam ter 2 pênaltis, uma expulsão, ia ter mais espaço para jogarem, e as meninas se saíram frustradas porque acabou 0-0
o segundo tempo, mas o Docimel já tomou uma outra postura, uma postura mais forte, de pegada mais forte, de ser um pouquinho mais ríspida, e aí a árbitra ela não entrou nesse jogo. Ela disse, tá decidido o jogo. Mas não, né, cara, a regra tem que ser colocada até o final, né, porque é um campeonato brasileiro profissional da segunda divisão. Então, assim, as meninas ficam frustradas porque elas tiveram a oportunidade, realizaram as jogadas, era pênalti, não foi dado, e aí teve a agressão na Thalita 2 vezes, a agressão na Thalita e não teve a expulsão, né? Então a frustração ela vai para as meninas, isso, e como elas não têm muito tempo para jogar, né? As amostragens são poucas, elas acabam se frustrando. E cabe até a gente colocar aqui, né, o que a gente está falando de arbitragem, né, da questão do formato da competição, da fórmula da competição, são coisas mínimas, né, de um campeonato que é, como o professor Brandalize colocou, né, que é um campeonato profissional, que tem clubes investindo, a gente discute também essa questão de investimento, mas a gente está falando de um campeonato profissional, né, então ninguém aqui está cobrando, né, algo a mais, nem chegamos ainda nessa fase, né, nem chegamos nessa parte do debate ainda. A gente está falando de uma coisa que é mínima, né, arbitragem profissional, a questão do formato da competição que tem sido falado, e até o próprio calendário do futebol feminino, a gente tem falado muito sobre isso também, professor, porque a gente falou, né, da Supercopa Feminina, ela abre o calendário, é uma competição já de mata-mata. O Campeonato Brasileiro, eu acho que até ok, né, a partir daquele momento que ele passa a ser disputado ali entre março e abril. Só que o problema é que a gente faz o oposto do que é o masculino, né? O masculino começa com o estadual, né, que você pode testar alternativas, dar oportunidade para jovens. Que o nível técnico é menor, né? Que você prepara a equipe para o Campeonato Brasileiro. É isso que acontece no masculino. E o que a gente vê no feminino é algo totalmente inverso. Então, por que não discutir isso também? Acho que o exemplo do masculino, ele pode ser trazido para o feminino, né? No sentido de que começa com o estadual, porque o que acontece é que os estaduais, e aí vou pegar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, o estadual fica lá para o final, né? Quando muitas vezes nesse meio da janela, como está acontecendo com o Inter, né, que teve as duas atletas que acabaram sendo emprestadas, saíram do clube, você perde muito atleta, né? Ao mesmo tempo que pode trazer, mas perde, e o próprio estadual muitas vezes ele fica desvalorizado lá no final da competição. Então é uma situação que chama atenção. Aquelas equipes que não garantem classificação ficam muito tempo, e aí tô falando da primeira fase do brasileiro, mas se aplica também nas outras divisões, fica muito tempo esperando o estadual. Então, acho que a gente poderia inverter essa lógica, e por que não, daqui um pouco, pensar numa Copa do Brasil de novo, né, com as equipes participando. São várias opções para há a possibilidade de ter um calendário o ano todo. Eu acho que isso ia beneficiar as atletas, os clubes, a própria instituição, que poderia, né, no caso da CBF também, ter mais patrocínios, de ter um calendário fomentar inteiro. Mesmo, né, usar essa palavra na teoria. E aí eu vou citar mais uma vez, a CBF, ela precisa assumir esse papel. Né? As federações ainda mais, a gente tem falado da Federação Paulista, que é um exemplo, mas que possa ser para todo o Brasil, né? A Federação Gaúcha, que vem fazendo um trabalho, mas que também pode avançar muito mais. Mas falta muito, né? Eu sei que a Federação Gaúcha não gosta que a gente critique, mas eu não tô aqui pra fazer pra deixar muito claro, né? Gaúcha isso aqui goste. É uma crítica construtiva, né? Exatamente, mas se a gente fizer um comparativo da Federação Gaúcha com a Federação Paulista, a gente já trava no primeiro, que é a premiação, né? Tu falou na Federação Paulista, né? Tu sabe as premiações da Federação do Mato Grosso? Quanto? Diga lá. O campeão mato-grossense, que são 4 equipes, o campeão mato-grossense ganha 1,5 milhão. O time que ganhar a vaga para a Série A3 ganha 1 milhão para disputar a Série A3. O misto ganha 2 milhões para disputar a Série A2. E se ele subir para a Série A1, ele vai ganhar 3 milhões da Federação Mato-Grossense. E é uma realidade assim, que também, assim, né? Ó, é muito difícil tu disputar. Elas trouxeram a Bia Batista com salário, que a gente sabe quanto é que é o salário, até não vou falar porque eu não sei o valor real, mas é um salário muito alto. Trouxeram o Juventude e nunca... Nós queríamos ter trazido 1 ou 2 atletas, mas a gente não tem orçamento para isso. E a gente não está reclamando do Juventude, porque o Juventude colocou... ano a ano está crescendo o orçamento do feminino. E a gente está bem tranquilo quanto a isso. A gente contratou as meninas para ir até o final do campeonato. Mas quando tu vê que tu tem um acesso na frente, tu tem uma reserva para tu trazer, é que dá o know-how para a equipe, né? Então, assim, ó, o Mato Grosso, ele já está vendo isso. Lá na Bahia, o Bahia tá investindo muito. Treinamos no CT do Vitória, o Vitória subiu para a Série A2,
e o Vitória tem 37 atletas no elenco, né? Então o pessoal tá investindo, né? Então cabe agora às entidades aí melhorarem os campeonatos aí para esse investimento ser posto em prática, né? E essas meninas aí poder ter a oportunidade real, porque tu jogar uma Série A3 com 37 atletas no grupo é um investimento alto, né? Então a gente tem que rever tudo isso. Às vezes o povo aí que está assistindo está achando que eu concordo tudo com vocês, mas a gente conversa muito, né, Carol? E a minha ideia é muito parecida com a de vocês, e se a gente não falar aqui, a gente não vai ser ouvido, né? Então a gente tem que saber que tem que melhorar, porque a gente é inadmissível um clube que nem o Juventude, tudo que está investindo para jogar 5 jogos em 4 meses, né? Não, dá quase um jogo por mês. Claro que teve a tragédia, tudo, mas aí ia ter 7 jogos em 3 meses, da mesma forma. E a gente traz esse debate porque ele realmente é necessário. Eu acho que no momento que a gente tem tantas equipes crescendo também, não só no cenário aqui do Rio Grande do Sul, mas em todo o país, é importante trazer isso, né? E abrir esse lugar de fala, porque, e eu vou repetir mais uma vez, o que a gente faz aqui é uma crítica construtiva. Não só para a federação, para a CBF, pra queimar a língua clubes. Sempre que a gente critica, a gente torce pra estar errada. Sempre, sempre. E eu acho que é uma reflexão ainda mais importante no momento que a gente teve há pouco esse anúncio em que o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo feminina. Então, aproveita justamente isso para avançar. Acho que já passou da hora. A gente tem falado muito isso de que, olha, vamos assumir o papel e vamos investir no futebol feminino aqui do Brasil. E a gente diz que a luta é muito grande. Tu trabalhar no feminino, tu tem que gostar do naipe, tu tem que gostar muito de futebol. Nós estamos aí na 3ª temporada e a gente não conseguiu um local para colocar os nossos jogos aqui em Caxias do Sul. Nós temos que jogar um jogo decisivo contra um time que coloca 3, 4 mil pessoas cada jogo lá no Mato Grosso, mérito deles, né, por eles ter essa praça esportiva. Nós temos que ir até Bento. Como que o torcedor vai até Bento arcar com todos esses gastos para apoiar as Esmeraldas, né? E a gente tentou o SESI, o Gauchão a gente vai usar o SESI, vai tentar fazer de tudo para o brasileiro do ano que vem. A gente já tem uma parceria com Flores da Cunha, do Homero Soldatelli, mas tem que ir até Flores da Cunha, né? E aí mais um gasto para o torcedor. E a gente não consegue em Caxias ter uma praça que atenda aí todos os requisitos que a CBF quer para realizar os jogos. Vamos tentar, então, nós estamos no 3º ano não tendo um local para a gente fazer os nossos jogos. Na Bahia, o Bahia colocou quase 7 mil pessoas na Fonte Nova. O misto toda vez bota 3, 4 mil pessoas no estádio. Lá no CT do Atlético Paranaense teve quase 600 pessoas incentivando e a gente não consegue por não ter uma praça esportiva. Então a gente está muito atrasado nessa parte aí de estrutura do feminino, e acredito que não só as prefeituras, a federação, todo mundo devia fazer um mutirão e se ajudarem, né, para a gente poder aí, jogar em casa e colocar a torcida para alavancar o futebol feminino. Então a dificuldade ela é do dia a dia e a gente sabe que vai enfrentar isso por alguns anos ainda. Tomara que a Copa do Mundo venha para ajudar essa estrutura aí para os clubes que investem no futebol feminino. Deixa eu fazer um comentário a respeito disso que o Luciano falou, com muito cuidado, que é a respeito do próprio Juventude para com o time feminino, né? É um debate que eu levanto essa bandeira há algum tempo e eu gostaria de trazer de novo aqui, que é a questão de as meninas não jogarem no Alfredo Jaconi. Eu já questionei o Juventude uma dezena de vezes a respeito disso. Constantemente, a desculpa ou a observação utilizada pelo clube é de que pode estragar o gramado, né? Tendo jogos no meio da semana do masculino e do feminino no final da semana, ou vice-versa, enfim, e que isso pode causar um dano pro gramado. Sendo justa também, as meninas já jogaram 5 vezes no Alfredo Jaconi. Só que nessa temporada de 2024, o Juventude tinha 3 partidas pela etapa inicial da Série A2, com um elenco que, no papel, a gente já falava desde o início que brigaria por algo, e mesmo assim, não foi possibilitado que as meninas jogassem no estádio Alfredo Jaconi, por conta desse empecilho de que poderia prejudicar o gramado e tudo mais. E aí, recentemente, a gente viu outros clubes usando também o Alfredo Jaconi, e não é uma crítica ao ato de generosidade do Juventude, muito pelo contrário, é uma observação de que
já que o Juventude consegue emprestar o estádio para outros clubes, também pode emprestar, entre aspas, porque as meninas fazem parte da instituição, o Alfredo Jaconi para que a equipe feminina jogue. Porque é naquele debate que a gente bate sempre, de que só se cria uma tradição do futebol feminino, que só se cria esse laço da torcida que já é apaixonada pelo clube para com o futebol feminino, se tem essa proximidade também. E aí, como que vai ter essa proximidade jogando em uma outra cidade? Como? É impossível, sabe? Então fica aqui a minha crítica e eu sei que as meninas vão jogar contra o misto em Bento Gonçalves, na Montanha dos Vinhedos, e tá tudo certo, né? Estarei lá acompanhando. Só que eu espero que, se tudo der certo e o Juventude classificar, a partida decisiva ocorra no Alfredo Jaconi, com várias campanhas para que o torcedor compre e engaje, né? A gente viu o torcedor comparecendo mais de 1.000 pessoas nos jogos das meninas no Alfredo Jaconi. Eu sei que pelo departamento feminino, pelas atletas, por nós da imprensa, os jogos seriam sempre, todos, no Alfredo Jaconi. Conheço uma parte da torcida que se desloca até a Montanha dos Vinhedos para assistir aos jogos. Então a minha crítica é exatamente isso. O Juventude tem que parar um pouco de usar essas desculpas para que não possibilite que as meninas joguem no Alfredo Jaconi e entender que o futebol feminino profissional do Juventude é uma parte do clube. Mas eu nem vou perguntar pro Luciano, nem vou pedir pro Luciano falar a respeito disso, porque eu sei que é um pouco polêmico, então a gente pode ir partindo. Não, vamos liberar o professor dessa, mas não, mas assim, a questão... Em contrapartida, Carol, eu posso te dizer, cara, que a direção do Juventude, cara, e tudo que a gente tá pedindo, eles estão colocando pra gente. Uma coisa que é bom a torcida saber e o pessoal saber, a mesma direção que organiza e que o futebol profissional masculino é a mesma responsável pelo futebol feminino. Hoje a Renata se retrata ao grupo, né, ao grupo gestor, que é o Stumpf, é o Adani, né, é o mesmo grupo que administra o futebol profissional feminino e o masculino, é o mesmo grupo. Eles têm todos, já tem uma... eles já estão cientes que o jogo do acesso será no Jaconi, eles estão fazendo isso, estão estudando, já tem esse debate, então, assim, é um debate forte. O que eu me refiro, Carol, é o poder público, né? É a gente, como desportista, eu como profissional de educação física, como um cara que trabalhou 30 anos para o esporte em Caxias do Sul, nós não temos uma praça, né? Uma praça de esportes que contemple esse esporte, né? Então é inadmissível uma cidade de 500 mil habitantes não ter um estádio municipal que comporte aí todos os itens que a CBF tem. Em São Paulo é uma coisa assim de outro mundo, que tem estádios, tem Santana do Parnaíba, toda a cidade tem uma arena, e Caxias do Sul, 500 habitantes, não tem uma arena. Que à disposição dos clubes, não só do Juventude, do Caxias, de outras equipes, né? Então eu acho que isso aí a gente fica um pouco frustrado de a gente saber que tem uma cidade tão grande, tão pujante, e não tem um estádio tipo que nem o Santana da Parnaíba, que é uma cidade muito pequena em São Paulo, que tem um grande estádio, né? Então isso aí deixa o cara um pouquinho meio frustrado, sendo do esporte e tendo a profissão como profissional da educação física. Então a gente fica um pouco frustrado, e a nossa luta é para levar para o Sesc, o Gauchão, nós vamos jogar no Sesc, e que a gente consiga fazer todas as reformas necessárias para a gente jogar o ano que vem uma Série A2 ou uma Série A1 no Sesc, no SESI, em Caxias do Sul. Uma Série A1, né, professor? Acho que a gente tem esses dois pontos que são bem importantes, como o Luciano trouxe, né, dessa questão do poder público, que a Carol trouxe também do próprio Alfredo Jaconi. E, bom, o presidente Fábio Pisamiglio tem justamente essa oportunidade, né, de colocar o futebol feminino também, né, num jogo que pode, agora na sequência, né, do acesso também, tem essa oportunidade de fazer isso. Então acho que seria um grandíssimo passo também na história do Juventude como um todo, né, como um clube. A gente tá falando de futebol, aí que tem equipe feminina, tem equipe masculina, e o Juventude tem crescido muito nos últimos tempos. A gente tem visto um trabalho consolidado, o seu também, professor Luciano Brandalize. Se a gente vai fazer a comparação dos 4 times que estão, né, nas divisões do Campeonato Brasileiro, o seu é o mais longevo, né, na comparação com a dupla Grenal, com o próprio Brasil de Farroupilha. Então é importante também que se tenha isso, né, do clube mesmo, das atletas pertencerem de fato àquele clube. A gente fez um super debate, eu acho que todas as pautas aqui a gente precisa discutir cada vez mais. Claro que tem muito aspecto dentro do campo, que eu até queria voltar um pouco mais para essa pauta, até para a gente fechar o nosso bate-papo,
porque a gente já falou do peso dessa partida e até queria, professor, aproveitar para ouvir assim, o que vai ser mais decisivo, né, nesse duelo. Você falou da questão psicológica, a gente tem tratado muito disso aqui também do programa. O que vai ser mais decisivo nessa partida, né? Tem o aspecto técnico, tem a questão tática, mas também o psicológico para enfrentar esse jogo que pode garantir essa classificação antecipada do Juventude à próxima fase. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito disputado, de muita força. Vai ser decidida nos detalhes e isso aí, a concentração e o poder de se concentrar no jogo vai ser muito importante. Vai ser muito mental o jogo. Então a gente tem que se ater em todos os detalhes. A gente está nisso, ou a gente está passando todos os vídeos possíveis. O Rodrigão já passou hoje tudo que ele podia passar da análise, né, do adversário. Então é um jogo muito decisivo. O Misto é um time muito bom, muito forte, está bem treinado e é um time que ele compete muito. Então eu acredito sim, cara, que vai ser decidido nos detalhes. Qualquer detalhe pode pesar a favor de um ou de outro, né? Se um time entrar um pouquinho desligado, ele de repente não consegue mais voltar para a partida. Então a gente está atento a todos os detalhes. Mas eu acredito sim, cara, que vai ser um jogo muito mental, um jogo muito de uma concentração muito alta, uma partida que a gente vai ter que estar atento aos detalhes, principalmente da arbitragem, que a gente já procurou saber as características do árbitro para passar para nossos atletas. Isso a gente está tendo esse cuidado, né? Porque tem árbitros que deixam o jogo seguir um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente tem que ser justo também. E tem uma orientação agora da CBF que para não parar o jogo em qualquer falta, a terminar a jogada e depois parar, e os árbitros estavam parando muito, e eu concordo com isso. Muitos atletas aí, quando viu que tinha algum perigo para a área adversária, eles paravam para ser atendido. Agora não, agora essa regra aí e essa orientação da CBF ficou muito clara no jogo contra o Bahia, né? E o juiz estava correto nesse quesito. Se é orientação, tem que fazer. Então vai ser um jogo decisivo, de muita concentração, e vai ser decidido nos detalhes, e acredito aí que a gente está preparado aí para esse embate aí com muita concentração aí e atento a tudo que está acontecendo dentro e fora de campo. Professor, tenho só mais 2 perguntinhas. Vou aproveitar que tu tá aqui, disponibilizando teu tempo pra gente e tal. A primeira é sobre os reforços, né? No início da temporada, o Juventude anunciou 12 meninas pra disputa da Série A2. Algumas, como tu falaste também, né? Com alguma experiência já também disputando a Série A1, então num outro patamar para agregar no grupo. E a gente tem 5 dessas 12 que viraram titulares nessa reta final de competição, umas que já começaram a temporada como titulares, outras que foram conquistando esse espaço, a Poli, a Lari Sanches, a Tayane, a Bel e a Ana. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a busca de vocês por essas 12 meninas, mas especialmente por essas que conseguiram conquistar essas vagas, né, entre o time titular, que é uma mescla de quem estava no ano passado e conquistou o acesso para a Série A2, e também de meninas mais experientes que chegaram para agregar nesse objetivo. Isso é um trabalho muito forte que nós temos aí, principalmente começa tudo pelo Rodrigão, né, pelo Rodrigo Pisamiglio. A gente recebe inúmeros vídeos de meninas e ele faz a primeira análise, ele vai em busca de vídeos nos estaduais, nos brasileiros, e ele faz uma busca minuciosa em cima disso. Tem meninas que ainda não são titulares, mas é aquilo que eu passei para vocês, né? É uma questão de oportunidade. Já tem meninas que estão entrando e estão pedindo passagem. Uma delas, eu posso até falar, é a Emily. Ela está crescendo de produção, ela tinha um problema muito de posicionamento, a gente está tentando posicionar, e cada vez que ela está entrando, ela está correspondendo, né? Então tem meninas, a Laura é uma menina que se destacou muito no ABC, no estadual, e ela precisa de um tempo, porque ela é uma jogadora muito técnica e ajuda muito, fez uma grande partida contra o Docimel, já não conseguiu competir muito contra o Bahia, porque era um jogo mais de força, então elas necessitam de tempo, e dentro do nosso orçamento não nos permite trazer jogadoras prontas. Nós temos que apostar em jovens revelações, é o que a gente está fazendo. A Poliana é uma zagueira que a gente trouxe lá e que a gente tinha muita esperança nela, e ela comprovou. A Lari a gente já sabia que era uma atleta que tinha muita qualidade. A Bel,
A Bel é muito importante você saber, a Bel jogou contra nós 3 jogos no Sub-20 pelo Corinthians, foi a atleta da Taizan, e ela fez um gol contra nós lá no Parque São Jorge, e eu já vim, e a contratação da Bel, eu já tinha a intenção de colocar ela como volante, pela estatura, pela força e pela qualidade técnica dela. Foi o mesmo processo que eu fiz com a Alice quando ela veio do Fluminense, tornando ela volante. Então a gente tem essa característica de conversar muito, a gente vive o futebol, né? A gente vive 24 horas do futebol e a gente conversa sobre todas as possibilidades. Então tem meninas que não entraram ainda, que necessitam um pouquinho mais de treinamento, de jogos, né? E de minutagem. Então não é que elas não deram certo, elas ainda estão esperando a oportunidade e o crescimento pessoal dela. Então essa busca é incessante, um time que nem o Juventude não pode se dar o luxo de buscar atletas prontas, nós temos que trazer sim as pontuais e as que a gente acha que vai agregar dentro do grupo, e é uma avaliação constante, né? Dentro do meu grupo aí das atletas, eu falo para elas, vocês não veem isso, mas vocês não são avaliadas dia a dia, porque a gente conversa sobre vocês todo dia, entende? Nesse dia tu não serve, no outro dia tu serve, e é assim que a gente vai colocando e vai acertando, né, os detalhes da equipe. Então eu acho que essa análise é importantíssima dentro do futebol feminino, por orçamento ser curto, então a gente tem que errar o mínimo possível. Eu acredito que nós erramos o mínimo possível. Tinha as lesões, a gente sabia, as lesões são muito pequenas, teve a Alice que lesionou só, então a gente está bem tranquilo quanto a isso, e quanto ao trabalho de captação de atletas e análise de desempenho, a gente está muito contente com isso, e a gente vai em busca aí a todo momento, a gente está observando todo mundo o tempo todo. Bom, tem mais alguma pergunta, Uma última, setorista? posso Vai lá, fazer? pra gente fechar. Professor, só pra gente fechar aqui, eu queria te perguntar o que representaria um acesso do Juventude consecutivo, depois de subir da Série A3 pra Série A2, pra ti, pro clube, pro grupo. O que significaria se as gurias terminassem a temporada de 2024 garantidas na Série A1 em 2025? Isso aí é imensurável o que ia representar para nós, né? O segundo acesso consecutivo é imensurável. A gente fala muito sobre isso, a gente pensa 24 horas nisso, a gente passou o fio, né, de se manter na Série A2 para a gente conseguir uma classificação para a segunda fase, e isso aí era latente dentro do grupo, que a gente queria, de todas as formas, buscar essas vitórias para passar essa fase do permanecer para classificar. Então, o nosso pensamento é único e exclusivamente para classificar. Se a gente conseguir classificar sábado já e garantir a segunda posição, vai ser maravilhoso. Se a gente não conseguir, a gente vai brigar mais ainda contra o Minas Brasília para conseguir qualquer tipo de classificação. E esse acesso para o clube seria imensurável, vai ter que aumentar o orçamento, a estrutura da comissão técnica vai ter que mudar, vai ter que aumentar, a estrutura de CT vai ter que aumentar, mas isso aí a gente já tem tudo planejado na nossa cabeça. Se a gente permanecer na Série A2 ou se a gente permanecer na Série A1, tu conhece muito bem a coordenadora que nós temos aqui, ela é incansável. Às vezes ela chega com papel. Luciano, se nós subir, Renata, eu não quero ver a tua programação e o que tu tá fazendo. Eu quero me focar nisso aqui, depois a gente conversa sobre isso aí, entendeu? Então ela assim, ela todo dia ela tenta alguma coisa, né? Então ela tá pensando assim, 1 ano e meio lá na frente. Então às vezes é difícil lidar com a dona Renata Armiliato, né, cara? É muito difícil. Às vezes eu brinco com ela, né? O Renata Bisamiglio vem para cá comigo. Eu digo, o Rodrigo Armiliato vem aqui. Eu brinco muito com elas, mas a luta, a gente está pensando sempre em tudo, está analisando tudo, e subir pro clube seria imensurável. Ter o masculino e o feminino na Série A1 seria assim uma coisa assim que ia ser uma realização. Para mim seria uma realização profissional de poder subir o Juventude em 2 anos consecutivos, mas primeiro vamos com o pé no chão aí, buscar essa classificação e pensar só no misto, e aí depois a gente vai pensar no Minas, e a gente vai passo a passo, como a gente sempre faz, com os pés no chão, mas sempre sonhando.
E a gente vê que o Juventude tem totais condições, não só pelo aspecto dentro de campo, mas... E que bom ouvir, né, que tem a Renata pensando a longo prazo, é sinal que é um projeto muito sério, que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, especialmente a Carol, mas é muito bacana ver isso, professor. Só tenho a agradecer mais uma vez por disponibilizar esse tempo, né, a gente sabe que é uma decisão que está chegando a hora, então muito obrigada mais uma vez por disponibilizar esse tempo, para contribuir também numa discussão que é tão importante em relação ao nosso futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, e claro, né, toda a sorte nessa decisão contra o misto. E é aquilo que a gente fala sempre, né? Esperamos que em 2025 a gente tenha 3 times gaúchos disputando a Série A1 do Brasileirão Feminino. Acho que vai dar, hein? Vai ser minha realização, pô. Então, estou contando com isso. Espero que dê tudo certo. Se tiver jogo do acesso, estaremos presentes. De alguma forma, estaremos presentes. Então, as portas estão sempre abertas também, Luciano. Muito sucesso. Estamos na torcida para que dê tudo certo. Eu que agradeço vocês. Eu sou até suspeito de falar que eu sou fã número 1 de vocês, né? Às vezes a Carol me pede, eu falo até demais, os caras dizem, ô Luciano, quem fala demais é tu, cara. Eu sou fã de vocês, cara, porque vocês enaltecem o naipe, e eu, como trabalhei já há 10 anos no naipe feminino e tinha abandonado, eu tinha dito para mim mesmo que nunca mais trabalhei no naipe feminino. Em 2014 eu tinha encerrado, disse, ó, eu encerro a minha contribuição no feminino. Voltei mais motivado do que nunca, porque está crescendo muito, e a gente sabe que a CBF vai crescer nesses campeonatos, organizar isso. Então a gente é fã de vocês, porque vocês trabalham pro feminino, pro naipe feminino, e isso aí é muito importante. Em Caxias também, as outras rádios, elas estão toda hora nos entrevistando, colocando na mídia, e isso é muito importante, a gente tem que andar junto, né? A crítica ela é normal em cima do profissional. O que a gente não pode fazer é deixar de conversar e lutar aí pelo naipe feminino crescer cada vez mais. Muito obrigada, professor. Um grande abraço. Abraço. Bom, nós ouvimos aí, portanto, o professor Luciano Brandalize, o comandante das Gurias Jaconeiras, essa decisão contra o misto, neste sábado, às 3 da tarde, na Montanha dos Vinhedos. Ajuda para 2 quilos de alimento não perecível, para quem quiser acompanhar, não precisa fazer check-in nem nada, é só chegar na Montanha dos Vinhedos com 2 quilos de alimento e assistir a partida. Ainda vai cruzar comigo, olha que luxo. É um grande momento. Mas pra gente aproveitar e repassar aqui, esse episódio a gente falou muito sobre o Juventude, até porque é um jogo importantíssimo, mais um dos times gaúchos aqui nessa campanha do Brasileirão Feminino. Mas vamos aproveitar que a gente tá falando de Serra Gaúcha, porque o Brasil de Farroupilha também entra em campo no domingo. Essa partida também, que é às 3 horas da tarde, vai enfrentar o Coritiba. E é uma decisão, valendo aí essa sequência, buscando também o acesso para a Série A2, mas é um Brasil de Farroupilha que perdeu no primeiro jogo pelo placar de 3-1, tem que reverter fora de casa, mas também toda a nossa torcida para o Brasil de Farroupilha no domingo. Para a gente fechar o resenha de hoje, e eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez aqui a nossa parceria, já que a gente está falando tanto, né, discussões que são importantes, mas 2 parceiros que também estão conosco aqui apoiando, a KTO, No The Odds, e também Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Então, Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. Porque a dupla Grenal também está numa sequência decisiva no Campeonato Brasileiro, a gente tem falado muito sobre isso. O Internacional, enfim, depois de quase 3 meses, deixou a zona do rebaixamento, teve uma vitória super importante contra o Avaí Kinderman. Com emoção, né? Com emoção até o final, o golzinho que saiu só lá aos 40 minutos do segundo tempo, e o gol dela, a Priscila, né, acho que até pra Priscila, né, pra sair aquele peso, a gente tava acompanhando que a bola não tava entrando, o que é muito normal, né, diga-se de passagem, quando se fala de artilheira, mas o Internacional que conseguiu esse resultado fora de casa, saiu da zona do rebaixamento neste momento, né, colocou o Botafogo nessa situação, e aí, segunda-feira, temos quem? Batezinho direto, né? Inter e Botafogo, segunda-feira no Rio de Janeiro. As gurias coloradas, se vencerem, afastam-se ainda mais da zona de rebaixamento, né? Na projeção, 14 pontos são necessários, com estimativa baseada nas últimas 5 temporadas, para não cair para a Série A2. O Inter tem 10 agora, então se vencer o Botafogo chega a 13. Fica próximo ali de afastar qualquer perigo. Para a meta de 2025 ter 3 times na Série A1 ficar um pouco mais tranquila também, né? Um pouco de paz, matemática, por favor, hein? por favor. E pra gente fechar, no domingo, a gente tá falando dessa rodada importante, né? O Inter joga na segunda-feira, mas no domingo as gurias gremistas que também estão tentando entrar na zona de classificação do Brasileirão Feminino, estão na 9ª colocação, mais um empate diante do América Mineiro, mas um resultado ali, porque é um confronto de G8, o Grêmio jogando no Sesc em Porto Alegre, que é a sede das gurias coloradas, então neste momento o Grêmio tá usando essa estrutura, até porque o CTL Dourado lá em Eldorado do Sul, que foi afetado pela enchente, passa por reformas, então as gurias gremistas
equipes que irão receber o Cruzeiro que também está muito bem nesse Campeonato Brasileiro, comandado pelo Jonas Urias, tem a sua estrela Bianca Brasil, que também... Queremos ouvir, tá? Queremos ouvi-la também aqui no Resenha das Gurias, mas um trabalho que vem sendo muito bem feito também pelo Jonas Urias, e aí é um duelo bem complicado para as gurias gremistas, o Grêmio que vem desses 2 empates contra o América Mineiro, mas também contra o Flamengo, só que quer ingressar no G8. Então, a partir de agora, 5 partidas decisivas contando com esse jogo contra o Cruzeiro. E até, né, no início do campeonato, se me falassem, o empate do Grêmio com o América Mineiro, eu ia achar um absurdo. Só que a gente vê um América crescendo com o passar das rodadas. Que campanha, diga-se de passagem. Que é um time que surpreende bastante gente. O América estreou contra o Inter, e eu lembro que antes desta partida eu conversei com o técnico das Espartanas, e ele me disse que o objetivo inicial era a permanência. Então a gente tinha isso muito claro, né, na nossa cabeça, que o América estaria ali lutando, né, contra os outros times que tinham subido para não regressar à Série A2, só que faz uma campanha muito acima das expectativas, das nossas expectativas. Talvez o clube já tivesse, né, esse planejamento de que lutaria para se classificar. Então acho que não é terra arrasada as gurias gremistas empatarem com o América. Foi um grande ponto contra o Flamengo fora de casa. A gente tem que lembrar que o Flamengo vinha em ritmo de jogo, embalado, né, depois que começou a vencer, ingressou na zona de classificação. Só com a Cristiane no elenco. Mudou de patamar completamente. Então atingiu as expectativas que eram colocadas no Flamengo no início da temporada. Então, acho que não é terra arrasada empatar com o América, empatar com o Flamengo fora de casa. Eu diria São isso. Pontos somados. São pontos somados, exatamente. Exato. Confrontos diretos. Se a gente colocar tudo no papel, né? O Grêmio vem de um tempo sem jogar também por conta dessa enchente. Tem algumas atletas que voltaram e depois voltaram ao departamento médico, regressaram ao departamento médico. A Tayla, por exemplo, jogou contra o Flamengo, acabou não ficando à disposição contra o América. Então, são vários poréns que acho que a gente tem que pesar também na hora de dizer... triste demais empatar com o América. E até na comparação, né, que a gente tem falado, é um Grêmio que encontrou uma escalação, né? A gente olha pro Grêmio, tem um desenho formado, claro que tem uma troca de peças, tem a disputa por titularidade, mas eu acho que é um Grêmio que conseguiu achar basicamente uma forma de jogar com a Taissan. E apesar dos empates, foi um Grêmio que também criou oportunidades. Então não foi assim, no sofrimento os 2 empates. Não, acho que é uma crescente desse time. Só que aí a gente vai entrar na questão da fórmula de disputa do campeonato. O Grêmio agora tem 5 rodadas decisivas para conseguir terminar entre as 8 melhores equipes. Essa parada prejudicou, e não prejudicou só o Grêmio, prejudicou todos os times gaúchos. Então, claro que isso também pesa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode esquecer dos pontos positivos e a gente tem que falar isso. É um Internacional com o Jorge Barcelos, e que estava numa zona muito incômoda, que a gente... totalmente fora da expectativa, né? Ninguém imaginava que o Grêmio, por exemplo... Aliás, que o Internacional, por exemplo, poderia estar numa zona de rebaixamento, mas... é uma situação que, pelo visto, o Inter agora vai arrancar. Tem a Priscila, que isso muitas vezes acontece. Zica, né? A Priscila fez um gol. Ela vinha perdendo alguns gols que ela não perderia nas últimas temporadas. Então, eu acho que agora acabou a zica. A Priscila vai voltar e vai terminar o ano ainda. Anotem isso que eu tô falando. Vai terminar o ano como maior artilheira do Inter desde a reabertura do departamento. E tem toda a nossa confiança. Inclusive, Priscila também está na nossa lista. Temos muito pela frente ainda nessa temporada de 2024 aqui no Resenha das Gurias. Mas o episódio de hoje, senhoras e senhores, ele vai ficando por aqui, porque a gente já falou muito, né? E a gente deixa todo esse espaço como falam, tese. Mas para dizer que nós voltaremos na próxima semana com muito conteúdo, tem muita repercussão e também nessa novidade agora no YouTube aqui de GZH, além claro, né, das plataformas que você preferir para escutar o Resenha das Gurias e também aqui na Rádio Gaúcha. Então, grande abraço a todos, Carol Freitas. Vamos lá, vamos que é as Gu!